Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus nessa sexta-feira, né? Terminarmos a nossa semana falando, né, do nosso Salvador. Hoje eu trouxe meu amiguinho aqui. Não sou cantora, né? Mas eu acho que para a gente adorar basta um coração sincero. Amém? Eu convidei algumas pessoas, né? Via o WhatsApp. Acabei não publicando nas redes sociais, né? Que hoje teria live às 9. Eu costumava entrar às 21h30, mas como no Instagram eu estou entrando de segunda-feira às 21h, aí eu achei melhor a gente ajustar os horários, né? Ficar sempre 21 horas no Instagram de segunda-feira e aqui no Facebook de sexta-feira. Tem um louvor que eu fiz. Na verdade foi o Espírito Santo que me deu, né? E aí eu quero compartilhar com você. Amém? Deixa eu ver aqui quem entrou. Eu não tenho acesso ao nome de quem entrou. Mas tudo bem. Se você está aqui comigo, seja bem-vindo. Dá um joinha aí se estiver me ouvindo bem. Tá bom? Que nós possamos nos edificar hoje, né? E é isso. Eu vou cantar aqui uma canção em louvor a Deus. E eu espero que você, de verdade, né, que você possa louvar a Deus comigo nessa canção. Oi, Jeffrey, saudade, meu irmão, tudo bem? Quanto tempo, né, querido? Deus te abençoe, viu? Vamos marcar aí qualquer dia pra gente tomar um café, né? Fica aí comigo, me faz companhia, amém? Tá bom? Pelo tempo que for necessário. Saudade de você, viu? Aline, obrigada pela presença, minha querida. Deus te abençoe, né? Que possamos aqui nos edificar, que possamos ter comunhão aqui uns com os outros. Somos família, né? Somos família. E nesse tempo de pandemia é tão difícil, né? Tão difícil e a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Boa noite para vocês, obrigada pela companhia. Eu fico muito feliz, né, de vocês estarem aqui comigo, tá bom? É isso, eu vou me arriscar aqui, vou me atrever, eu com esse meu amiguinho aqui, né? E eu quero apresentar essa canção que o Espírito Santo me deu no dia 1º de outubro. Amém? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá o som, tá joinha aí? Pra vocês? Tá tudo bem? Ó, vamos lá então. Pena que vocês não têm a letra, né? Mas quem sabe um dia eu compartilho e aí a gente faz um louvor bem bonito pra Deus aqui. Mas tudo é culto, né, amados? Então vamos aproveitar esse momento? Então tá bom, Aline, obrigada, viu? Tá ouvindo direitinho, né? Então vamos lá. Quero ser um vaso novo, me entregar nas mãos de Deus. Quero confessar tudo de novo, todos os pecados meus. Quero nascer de novo, renunciar meu próprio eu, e assim eu poderei dizer: Cristo mudou o meu viver, e assim eu poderei dizer:
esquecer o que passou. Quero ser um sacrifício por amor ao Criador. Quero ser o seu amigo, pois por mim se entregou o meu Senhor. E assim eu poderei dizer: Cristo mudou o meu viver. E assim eu poderei dizer: Cristo mudou o meu viver. Vou me esvaziar de mim, vou viver por este amor que não tem fim. Sua palavra quero ensinar, ser sacrifício em teu altar. Vou me consagrar de novo, com Jesus eu vou viver algo novo, e assim eu poderei dizer: Cristo mudou o meu viver. E assim eu poderei dizer: Cristo mudou o meu viver. É tão bom, né, quando a gente consegue desculpa. Desculpa pela emoção, é que é tão bom, né? A gente saber que Cristo mudou o nosso viver, que Ele nos chamou para Ele, né? Que Ele manifestou a sua glória, o seu amor, e que por causa dele nós estamos aqui hoje, né? Então, eu peço desculpa a vocês, mas é difícil não se emocionar, né? É difícil a gente louvar a Deus e não se constranger na presença, né, daquele que é santo, daquele que é puro, e que mesmo assim nos ama, né? Apesar das nossas imperfeições, apesar de todo dia nós negarmos a Ele com alguma atitude, com algum pensamento. E quando Ele me deu essa música, sabe? Na hora, assim, parecia algo tão simples, né? E eu entendi que Deus, Ele gosta das coisas simples, então é um privilégio, né, pra gente. É um privilégio. É um privilégio ter recebido dele, é um privilégio poder compartilhar com vocês. É um privilégio vocês aqui. A gente nunca sabe se a gente chora, se a gente ri, ou se a gente lê a Bíblia, se a gente se joga no chão e se descabela, porque o Espírito Santo, ele age em nós, né, com gemidos inexprimíveis.
Mas vamos lá. Vamos lá. Ju, bem-vinda. Deus abençoe. Cleusa, bem-vinda também. Obrigada pela companhia. Vamos ver se eu consigo fazer sem chorar, né? Mas a gente sabe, né? Por que a gente chora. A gente sabe por que a gente se emociona diante desse Deus. A gente sabe por que a gente tem um coração grato, né? É um coração de filho. E é sobre paternidade que eu quero falar com você. Vou deixar meu amiguinho aqui no cantinho. Se eu tiver condições, eu compartilho uma outra canção dessas que Deus me deu. E que seja tudo para a glória dele. Amém? Meu Deus. Vamos nos derramar na presença do Senhor. Hebreus, capítulo 12. Eu espero de verdade que essa palavra abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de, antes de compartilhar a santa palavra de Deus, eu gostaria de orar. E você ore também. Não perca essa oportunidade de falar com seu pai, de colocar diante dele aquilo que você precisa, né? Porque nós somos tão miseráveis e às vezes a gente deixa de refletir sobre isso, né? De quão imundo nós somos diante da santidade de Deus e às vezes a gente se esquece, né? Porque a gente se ocupa com tantas coisas e a gente vai esquecendo quem somos e principalmente quem somos nele. E a gente vai lembrar dessas coisas todos os dias, porque ele morreu por amor. Ele merece muito ser lembrado. Então eu quero orar, eu quero que você também ore. Às vezes não é possível, estamos num lugar que talvez a gente não possa abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, mas fique em espírito, né? Clame a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela vida de todos que estão aqui hoje, daqueles que um dia, se for da vontade de Deus, terão a oportunidade de serem edificados, de serem alimentados por essa palavra. Amém? Tânia, seja bem-vinda. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, primeiramente pela tua paternidade, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, Senhor. Eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor tem olhado para nós e o Senhor tem pensamentos bons sobre nós. O Senhor não nos acorda todos os dias para contemplar as nossas derrotas, os nossos pecados. Nós é que não compreendemos, Pai, a tua graça. Somos nós, Senhor, que não compreendemos a tua santidade. Somos nós, Pai, que não conhecemos o conceito de um culto racional. Então nos ensina, Senhor, nos ensina a sermos filhos, nos ensina, Pai, a nos constrangermos diante da sua presença, nos ensina, Senhor, a sermos obedientes à tua palavra, nos ensina, Senhor, a te buscar. Nós somos tão deficitários, Pai, nós somos tão infinitamente miseráveis, Pai, porque nós precisamos do teu amor, nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Ou nós não vamos conseguir, porque até para estar aqui, Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do mover do teu Santo Espírito em nós. Fica conosco, Senhor, nos ensina, nos exorta, Pai. Nos constrange no teu amor. Nos convence, Senhor, dos nossos pecados, mas também nos convence que somos filhos amados. Aqueles que morreram nos seus pecados, Pai, nos seus delitos, na sua iniquidade, e que foram ressuscitados com Cristo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a matar a nossa carne, a fortalecer o nosso espírito pela tua santa palavra, Pai. Que o Senhor possa estar conosco até a volta do teu Filho amado. Que naquele dia possamos subir com Ele. Que nós possamos receber o nosso galardão. Não porque merecemos, mas porque a tua misericórdia nos garante a nossa herança, Pai. Que essa palavra venha ficar nos nossos corações. Que nós possamos nos render diante de Ti.
que nós possamos nos disponibilizar para o serviço, Senhor, daqueles que têm fome e sede de justiça. Cumpre, Senhor, o Sermão do Monte, tudo aquilo que está escrito no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho que escreveu Mateus, para que nós possamos, Senhor, andar na contracultura, na contramão desse mundo, que nós possamos, Senhor, trocar o jugo com Jesus, porque o pecado nos cansa. E muitas vezes nós desanimamos, Senhor, não é por causa da nossa caminhada contigo, mas é por causa do peso do nosso pecado, Senhor, que recai sobre nós como uma culpa. Como naquele dia, Judas não suportou o peso do seu erro e aquele remorso o lançou para sua própria morte, para aquele seu abismo, embora ele já estivesse morto nos seus pecados, mas havia uma chance para ele. Mas ele não quis, Pai. Andou contigo, mas não se fez discípulo. Então transforma a nossa vida, Pai, transforma o nosso caráter, Pai. Seja glorificado, seja santificado, Senhor, através de nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Gente, um dia eu estava lendo esse texto de Hebreus e eu achei uma coisa assim tão forte, assim, tão profunda. Sabe quando... eu não sei se você já teve essa experiência de você lendo a Bíblia e de repente você sente um medo, uma coisa esquisita, né? Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa aí, pode escrever, tá? Eu vou lendo na medida que eu conseguir aqui, tá bom? E se alguém quiser depois entrar aqui ao vivo e falar de algo da parte de Deus, fica à vontade, é só escrever aí que a gente abre um espaço aí no Facebook e a gente compartilha essa felicidade de sermos corpo. E aí um dia eu estava lendo essa palavra e eu fiquei assustada com o versículo que eu li, que é o versículo 4 desse capítulo 12. E aí diz assim: ainda não resisteis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Aí talvez você fale assim, mas o que isso tem a ver com filiação, né? O que isso tem a ver com paternidade? É porque esse texto, Paulo está... na verdade, eu falo que é Paulo porque alguns estudiosos dizem que Paulo, que escreveu a carta aos Hebreus, eu particularmente tenho as minhas opiniões pessoais, eu acredito que não tenha sido ele, pelo estilo literário, mas não é essa a questão. Mas aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele está fazendo uma avaliação sobre tudo aquilo que é de Deus e sobre tudo aquilo que a Torá nos ensina, né? Então o livro de Hebreus, ele é muito... faz muita referência ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. E são livros importantes, porque ali nós aprendemos que Deus é o Criador, que Ele é Pai, que Ele é Salvador, que ao mesmo tempo que Ele é juiz, Ele é misericordioso, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, mas a ira contra o pecador também se renova todas as manhãs. Então, assim, não é peca hoje, ora, é perdoado e amanhã levanta para errar de novo. Não, a gente vive na contramão do mundo, porque nós temos um pai. E agora, porque nós temos um pai, já não somos mais órfãos. E esse versículo me chama a atenção porque Jesus, ele resistiu ao pecado ao ponto de sangrar, literalmente. E aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim: ainda não resististe ao sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, você ainda não chegou ao ponto de sangrar, combatendo o seu pecado. E Cristo fez isso por nós. Então Cristo, ele é a figura do filho adotivo de José, porque José não é pai de Jesus. Ele é pai adotivo. Então a adoção já começa pelo próprio Cristo. Mas ele não é o filho bastardo, ele é filho legítimo, gerado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo no ventre de Maria. Por isso que Jesus, ele fala assim para Nicodemos: olha, você precisa nascer de novo, porque você precisa morrer na sua carne e ser gerado novamente pelo Espírito. Por quê? Porque a carne, ela não se converte, ela tem que ser morta. E para ser morto, para sermos o sacrifício a Deus, o sacrifício perfeito, e morrer na nossa carne, existe o preço de sangue também. Não como o que Cristo pagou. Porque mesmo que morrêssemos
daquela forma, nós não teríamos condições de nos salvar. Só que aqui, o filho, o verdadeiro adorador, ele tem que entender isso, de que por mais que o pecado, de fato ele é cansativo, né? Uma vida de pecado é muito cansativa. Eu fico imaginando lá no tempo de Levítico, o pessoal fazia ofertas de manhã, à tarde, fazia as ofertas semanais, as mensais, as anuais, então tinha tudo um ritual. Aquilo era muito cansativo. E Jesus veio e cumpriu em si mesmo todas as leis, todos os termos daquela lei dada a Moisés no Monte Sinai. Por quê? Porque ele quis dizer o seguinte, olha, antes vocês tinham que cumprir rituais. Eu cumpri esse ritual no lugar de vocês. Agora vocês são livres. Vocês não são mais escravos da lei. E também, consequentemente, porque eu morri no lugar de vocês e eu levei sobre mim os meus pecados, Isaías 53, vocês não vão pecar mais. Só que para não pecar mais, não é uma questão de eu estar capacitada para não praticar o pecado. O não pecar mais, na condição de filho legítimo de Deus, adotado por meio do sacrifício de Cristo, é eu renunciar esse pecado ao ponto de sangrar, de resistir em tamanha agonia, de sentir que o meu corpo, que a minha carne, de fato está sangrando. Então, muitas vezes, a nossa filiação ela não é reconhecida nesse sentido espiritual, porque Deus não é pai de pecador. Ele chama os pecadores ao arrependimento, mas ele não se torna pai de pecadores. Tanto que quando a senhora Dona Sara pede para a senhora Dona Agar se deitar com o senhor Abraão, Deus ele não reconhece Ismael. Embora Ismael fosse um produto, né, fosse um filho gerado ali naquela desobediência, na falta de confiança a Deus, mas Deus não fez promessas para filho de Agar com Abraão. Ele fez a promessa para o filho gerado na obediência. Então, para ser herdeiro daquelas promessas feitas a Abraão, teria que ser um filho gerado entre Abraão, que era Abrão, depois virou Abraão, e Sarai, que depois virou Sara. Então aqui, esse texto, eu quis começar pelo versículo 4, porque ele é um versículo que, de fato, quando eu li, quando eu tive consciência desse versículo, eu fiquei muito assustada, porque eu falei, Senhor, eu não estou nem transpirando, quanto mais sangrando. Né? Então, assim, foi um choque muito grande para mim, assim, foi algo assim que Deus, ele, de fato, me constrangeu muito através desse versículo. Mas, para não tirar nada do contexto, né, para a gente não ficar aqui falando coisas que possam ser confundidas e de repente uma pessoa não entender, né, só esse versículo isolado, então eu gostaria de compartilhar o texto, né, capítulo 12 com vocês, que só tem 11 versículos, mas são maravilhosos, e toda palavra ela é boa para o ensino, para a exortação, para a cura, para a libertação. Então diz o texto: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Perceba que Jesus, ele nos faz uma proposta, ele não nos impõe nada. A nossa carreira com ele é uma proposta, um privilégio, vai quem quer. Só que aqui o escritor, né, ele diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós estamos cercados de pecado, os nossos e os dos outros. E às vezes a gente contamina as pessoas com os nossos pecados, com as nossas sujeiras, e também muitas vezes nos permitimos, né, sermos contaminados com o pecado das pessoas. Um exemplo disso, capítulo 3 de Gênesis. Deus dá uma ordem para Adão e para Eva. Eva se deixa levar pela conversa do inimigo. Até aí tudo bem. Quando ela apresenta o fruto para Adão, o que ele pensa? Poxa, esse Deus é mentiroso. Esse Deus aí, eu acho que falou alguma coisa que nem ele sabe o que ele está falando. Por quê?
Deus disse assim para eles, olha, o dia que comeres, certamente morrerás. Quando ele vê Eva comendo o fruto proibido, ela não está morta, ela está viva. E provavelmente estava muito feliz e satisfeita. Porque o pecado deixa a gente muito feliz e satisfeito. Até que Deus venha com juízo. Aí é que são elas. Aí a gente tem que ter maturidade para aguentar a consequência. Então, quando Eva ela se disponibiliza a manter diálogo com o inimigo, e quando nós nos disponibilizamos a manter diálogo com quem às vezes está ali cometendo algum pecado e é ímpio na sua natureza, porque pecador todo mundo é, eu estou falando daquela pessoa que é ímpia mesmo, né, que é filho das trevas e que não quer conserto e que assim, você vê que realmente tem uma dificuldade de entender o evangelho. Essas pessoas, às vezes, elas vão nos envolver em coisas. Elas vão nos contaminar com coisas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado, né, de não nos sentarmos à roda dos escarnecedores. Mas esse escarnecedor é aquele que fala contra Deus. Né? Não é aquele que confessa a Deus e acaba pecando. Então, o conselho aqui do escritor aos Hebreus, ele diz assim, olha, deixe essas coisas, saia desse embaraço, não deixe que a sua mente fique perturbada, né? Não deixe ser enganado pelo inimigo. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que estão te ensinando, cuidado com aquilo que você está ouvindo. A resposta para a sua dor, a Bíblia tem. A cura para a sua dor, a Bíblia tem. Resposta para suas dúvidas, a Bíblia tem. Então, assim, tudo nós temos na palavra de Deus. Porque Deus, ele é suficiente, né? A cruz é suficiente. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de coisas, de objetos ou de rituais para alcançarmos alguma coisa com Deus. Nós já somos filhos. E quando você é filho, você não precisa ficar preocupado em conferir a despensa, a geladeira, o armário, a conta bancária do seu pai, para saber se você vai ter o que comer no dia a dia. Você simplesmente confia. Porque afinal de contas, você não pediu para nascer. Então Deus, ele te criou por livre e espontânea vontade, porque ele queria te amar. Eu penso assim, Deus é tanto amor, que ele não sabe onde ele coloca amor. Sabe quando a gente fala assim aqui no mundo, né? O cara é tão rico que ele não sabe nem onde coloca o dinheiro dele. Então, Deus é tão rico em amor e misericórdia que ele não sabe o que ele faz com tanto amor. Então o que ele faz? Ele nos oferece esse amor. E é muito amor. É muita coisa, assim, é muita misericórdia. É muito, é tudo muito. Deus é tudo muito. Quando você pensa em Deus, pensa em coisas muito, 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 muito grandes. Porque quando você vê toda a criação e você olha para esse Deus, imagina o tamanho da criação. Então a gente vai ter esse tipo de comparação. E aqui nós temos que entender que para sermos filhos, não adianta só a gente ler a Bíblia e cantar canções. Isso é importante, isso é gostoso, né? Às vezes aqui eu tô tocando meu ukulele e tô cantando as minhas músicas em louvor a Deus, e aí eu começo a rir, começo a chorar, é um misto de coisas. É assim mesmo. Mas só isso não me torna filha. O que me torna filha é o que Jesus disse. Os que fazem a vontade do meu Pai. Esses são a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, né? Nesse sentido de ser família, de ser corpo. Então, essa carreira que foi proposta para nós, de sermos filho, Deus ele coloca à disposição todos os dias. A questão é que nós, às vezes, temos tanto medo de desapegar daquilo que o mundo nos deu, que a gente fica achando que Deus não tem coisa melhor para nos dar. Por isso que muitas vezes a gente não quer de jeito nenhum deixar as coisas do passado para trás. E aí é por isso que a mulher de Ló virou sal. Mas aí parece um contrassenso, porque Jesus disse assim, ó, vocês são o sal da terra. Os filhos de Deus são o sal da terra. Por quê? O sal, além de dar tempero,
na vida do outro, deixar a vida do outro mais gostoso, né? Porque não tem gente que entra na nossa vida e deixa a nossa vida mais gostosa, mais saborosa. Aí você olha para a cara da pessoa, você já fica feliz. E não tem pessoas que quando você olha para a cara da pessoa, você já, putz, não acredito. Ai, vou ter que falar oi, vou ter que dar paz do Senhor. Ai, meu Deus. Porque é insosso. Não tem sabor. Porque você chega, a pessoa só reclama. Reclama porque tá frio, reclama porque tá calor, reclama porque não comeu, reclama porque comeu demais. Assim, é uma insatisfação maluca desse mundo. Isso vai cansando a gente e cansa os outros também. Né? Então a gente tem que abandonar isso, a gente tem que nos posicionar em Deus e escolher uma vida com Ele. Só que a própria palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. E também nós não podemos ter dois pais. Eu, há muito tempo, eu fui filha do diabo. E eu não tenho problema de tratar dessas questões, porque isso glorifica a Deus hoje. Quando eu estava rendida numa paternidade ilegítima, e eu vivendo as minhas prostituições, as minhas imoralidades, envergonhando o meu Criador, porque Jesus não era Senhor da minha vida. Quem comandava a minha vida, quem ditava a regra era o diabo. Só que um dia eu entendi a graça. Um dia eu entendi a cruz. E aí eu não consegui, eu não resisti. Porque assim, só não abre mão da própria vida quem não entendeu a cruz ainda. Quem não entendeu o que é filho e quem é seu pai. Essa carreira de filho que nos é proposta, ministerial, espiritual, menos carnal, é uma carreira que você vai ter que fazer com excelência. Então, nada por Deus é imposto. Por isso que Jesus disse assim, ó, o Espírito Santo ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele convence. Mas ele não disse assim, olha, e você vai ter que obedecer. Ele sugere, ele diz assim, olha, se vocês obedecerem, vocês estarão na bênção. Se não obedecer, é o que está lá em Gênesis mesmo. Porque Deus não vai mudar decreto. Né? Não é por tanto falar que a gente vai convencer Deus a mudar de opinião. E se a gente pecar muito, Deus também não vai mudar de opinião em relação a nós. Ele não vai deixar de amar, ele não vai deixar de ser pai. Quando eu era a tranqueira que o mundo queria que eu fosse, a minha mãe e meu pai não deixaram de ser meus pais. Eles continuaram me amando. E eu continuei sendo uma porcaria de filha. E aí Deus me ensinou a ser filha deles primeiro, que era mais fácil, né? Muito mais fácil de ser filha de seu Valdir e Dona Silvia do que ser filha de Deus. Nossa, é bem mais fácil. E já deu trabalho. Então, Deus primeiro ele foi me consertando, ele foi me ensinando a ser filha da minha mãe e do meu pai. E depois que eu já tinha apanhado tudo que eu tinha que apanhar, espiritualmente falando, aí ele falou assim, agora eu vou te ensinar a ser minha filha. E aí, doeu mais, né? Doeu muito, porque eu tive que me desconstruir de uma vida. Assim, eu não sei se todos conhecem o meu testemunho, mas eu vivia numa prática de homoafetividade. E de repente, Deus falou assim pra mim, olha, eu não quero mais que você viva isso. Eu falei, como assim o senhor não quer que eu viva aquilo que eu sou? Ele falou, quem foi que te disse que você é? Eu falei assim, então, mas eu nasci assim, sempre fui assim, eu vou morrer assim. Ele falou, não é assim que funcionam as coisas. Eu tenho algo pra você, você quer? Eu falei, quero. Só que quando eu falei quero, eu fui sincera. Só que eu não sabia que eu não iria estar tão disposta assim a renunciar. E aí, quando ele começou a me chamar a atenção, para eu me desconstruir da filha de Satanás, para passar a ser filha legítima dele, porque ele me gerou no ventre da minha mãe, então ele é meu pai, obviamente. Só que eu fui me corrompendo com o mundo. E nisso que eu fui me corrompendo, eu fui perdendo a identidade de filho. Porque o pecado, ele nos deforma. Gênesis capítulo 1, Deus fez todas as coisas.
E ele foi colocando ordem no caos. Ele foi dando forma a coisas que não tinham forma. Ele foi preenchendo coisas que estavam vazios. E ele fez a mesma coisa comigo. Então assim, Deus ele chegou na minha vida, como é que eu estava? Sem forma, vazia. Num caos eterno. E aí para colocar tudo em ordem, porque Deus ele tem metodologia, não é bagunçado. Então ele sabe onde ele coloca as coisas, ele sabe onde ele mexe. E geralmente quando ele mexe, você está tão acostumado com aquilo que dói muito mesmo. Só que é bom passar por essa dor, porque depois que passa, e ela passa, as coisas boas também passam. O ontem já passou também, não existe mais. E o amanhã também já nem chegou. Então o que nós temos hoje? O agora. Esse exato momento aqui é o que existe. 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, meia hora atrás, quando eu iniciei a live, já passou, não existe mais, acabou. Nem Deus vai trazer de volta esse tempo. Porque para ele é assim, cada segundo é novidade de vida. E ele é um Deus dinâmico, ele é um Deus criador. O tempo não para, não limita esse Deus, esse Pai. O grande, eu acho que, problema nosso, eu falo isso por mim, né, por experiência minha, é a desconstrução. Mas se você conversar, por exemplo, com um perfumista, ele vai te explicar o processo de fazer um perfume. E ele tem que esmagar a pétala, né? Ele esmaga a pétala. Mas aí você fica pensando, poxa, mas é uma flor tão bonitinha, né? Mas vai ser gerado um perfume. Mas tem gente que fica com pena da florzinha. Aí tem gente que olha para azeitona e fala assim, ai, azeite é tão gostoso, mas dá uma dó de apertar essa azeitona. Mas é necessário. É necessário. E todo dia Deus coloca a gente na moenda, porque lembra aquela passagem das noivas? As nécias e as loucas, as nécias e as prudentes. Eram 5 de cada lado. Mas eram noivas. Todo mundo é filho, mas tem os obedientes e os desobedientes. Então, assim, a gente tem que escolher que tipo de filho nós vamos ser, porque Deus chamou todos para ser filhos. Até os delinquentes, ele fala, meu filho, vem cá. E naquela passagem das noivas, olha que coisa interessante. Todo dia, quando você vai ler Êxodo, Levítico, você percebe que, assim, Deus deu uma ordem. Ele falou assim, olha, vocês precisam manter o candeeiro aceso todos os dias, 24 horas por dia. Nós precisamos manter a nossa luz, porque Jesus ele disse assim, olha, vocês são a luz do mundo. Ele não disse assim, ó, se vocês quiserem, vocês serão, se não quiser. Não, ele disse assim, vocês são. Se apagar, a culpa é tua. Então mantenha o azeite em dia para que você mantenha essa lamparina acesa. Agora, como é que espiritualmente a gente gera luz? Com azeite. Como é que se fabrica o azeite? Com azeitona. E como é que você pega a azeitona e faz? Você arranca o caroço. Aí imagina que o caroço é seu coração. Aí Deus enfia a mão dentro de você e arranca seu coração. Sem anestesia, sem nada. Sangra? Lógico que sangra. Mas é bom. Porque Deus vai te colocar um coração novo. Só que esse medo do novo faz a gente perder muita coisa com Deus. Só que Jesus falou assim, olha, eu não vou colocar nada novo em odre velho, porque aí eu perco os dois. E às vezes, muitas vezes, Deus deixa de dar coisas pra gente porque nós somos imaturos. Filhos mimados. E Deus está querendo preparar a gente para coisas grandes, coisas maiores. Os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos que os nossos. Só que a gente fica na nossa superficialidade. E a gente quer dar aquela espiadinha ali atrás. Ai, Senhor, mas não pode levar nem isso aqui? Não, não pode. Vem comigo, confia em mim. Sofra pelo seu pecado, ao ponto de você sangrar. Por quê? Porque lá no sacrifício,
Ó, presta atenção numa coisa. Lá no sacrifício, quando eles imolavam lá os animais e que eles queimavam tudo aquilo, aquilo chegava para Deus com um cheiro agradável. Só que o nosso pecado nas narinas de Deus fede. Então o que ele está falando assim? Olha, eu não estou aguentando mais o seu mau cheiro. Dá um exemplo assim, ó, eu vou dar um exemplo assim, ó. Eu peço perdão para vocês. Assim, eu vou dar um exemplo assim, ó. Sabe aquela pessoa que chega do trabalho depois de um dia inteiro andando para lá e para cá e quando tira o sapato, aí sobe aquele cheiro assim, azedo, sabe? Ou quando o gatinho faz sujeira, que cachorro nem tanto, que cachorro come ração, mas gato às vezes come umas porcaria. Sabe aquele cheiro horrível? Ou então um outro exemplo assim, ó. Você tá no ônibus quietinha, acabou de tomar seu banho, lavou sua cabeça, tá perfumada, perfume importado de 400, 500 reais o perfume, desodorante e tal. Aí você entra no ônibus, senta uma pessoa do seu lado. Aí de repente a pessoa pega e entra ali numa crise de ânsia de vômito. Sabe aquele cheiro? Então, pensa aí 5 segundos naquele cheiro. Eu duvido que você não pula fora pela janela. Pula. Porque é muito insuportável aquele cheiro. Então, assim, por que eu tô falando essas coisas assim meio nojentinhas? Porque o nosso pecado é nojento. Deus, quando ele olha para o nosso... Não para nós, que somos filhos. Mas quando ele olha para o nosso pecado, ele tem nojo. Aí as pessoas falam assim, ah, mas Deus ama o pecador. Ama, lógico que ama. Senão, Cristo não teria morrido. Mas se o pecador não renunciar aos seus pecados, o pecador vai junto com o pecado para o inferno. Não é? Vamos supor que o meu pecado fosse esse óculos. Só que eu não confio em Deus o suficiente para tirar o óculos. Porque eu sei que se eu tirar o meu óculos, eu não vou enxergar. E aí eu falo, poxa, mas se eu tirar meu óculos, eu não vou enxergar. Aí Deus fala assim, confia em mim que eu te guio. Mas Senhor, eu preciso enxergar para andar. Não, confia em mim que eu vou te guiar pelo caminho. E aí eu não tiro meu óculos de jeito nenhum. E meu argumento é muito bom. Aí quando vem Jesus e ele me vê com óculos, sabe o que ele faz? Ele fala assim, então, por causa do seu óculos, você vai pro inferno. Não, mas por quê? Só lança o óculos no inferno. Ele, não, vai você e o óculos. Porque você amou o seu óculos tão mais do que a Deus, que eu vou fazer o que você mais gostava de fazer. Amar o seu óculos, eu não vou separar vocês. Não é justo separar você do seu óculos. Se você mesma não quis separar, você teve uma vida inteira para confiar em Deus e andar sem o seu óculos, ainda que para isso você perdesse a sua visão. Entende? Então, assim, nós, os filhos, nós confiamos de olhos fechados. E o próprio Jesus disse, né? Sejam radicais. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua boca te faz pecar, arranca. Se teu coração te faz pecar, arranca. O que ele está querendo dizer? Que é para você literalmente tirar o olho fora? Não, ele está querendo dizer que você tem que ser radical. Radical mesmo, a ponto de sangrar. A ponto de entender esse sacrifício, pegar sua cruz e caminhar com Cristo, custe o que custar. Porque aqui ele diz assim, no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha que interessante, o gozo que lhe estava proposto. Como que uma pessoa pode ficar feliz com uma proposta de ir para a cruz? Jesus ficou. Não, Veridiana, ele não ficou não, porque lá no Getsemane ele orou 3 vezes para Deus afastar o cálice. Mas ele estava em agonia de morte, é lógico. Só que Deus não fala nada, porque Deus já tinha falado para ele lá em Gênesis 3 o que era para ele fazer. Então Deus olhou
falou assim, ele já sabe o que é para fazer, eu não vou nem responder essa oração. Porque a sensação que dá é essa, que às vezes a gente está orando coisas para Deus, falando, pai, eu sou tua filha, né? Aí a tua palavra fala que aquele que pede, o Senhor dá, aquele que bate, o Senhor abre. Aí distorce tudo o contexto das escrituras e prega no outro sentido que não tem nada a ver com aquilo. E aí a gente fica perdido nessas coisas. Só que assim, quando a gente pede para Deus algo que Deus já falou, ou que a palavra já conversou conosco, não adianta ficar orando, né? Para ver se o pai vai mudar de opinião. Eu tenho meus pais são severos. Você pode ter o argumento que quiser. Não muda de opinião. Naquilo que eles estão corretos, que se trata de princípios, não vai mudar de opinião. Muito menos Deus. E aí ele diz assim, o gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você quer sentar? A gente quer se sentar lá com Deus? A gente quer receber essa herança? Então a gente vai ter que suportar a cruz. A gente vai ter que desprezar a afronta. E o que mais tem hoje em dia é gente afrontando crente. Crente no sentido bíblico, né? Porque faz parte do nosso processo, faz parte da nossa caminhada de filhos. E os ilegítimos vão ficar querendo... vou te dar um exemplo. Timóteo, aquele cantor Timóteo, ele não tinha filho e ele adotou uma criança lá. E os sobrinhos não aceitavam essa adoção. Só que Timóteo quis adotar. Timóteo, aquele cantor. Depois que Timóteo morreu, ele tinha várias provas, porque já era para ter entrado com processo judicial, para legitimar a adoção daquela criança. Sabe o que aconteceu? Os ilegítimos, que queriam ser filhos de Timóteo, mas Timóteo não o reconheceu como filhos, porque não foi uma decisão dele, começaram a falar mal dessa criança. Então os filhos ilegítimos sempre vão atacar os filhos legítimos. Então, se nós somos filhos e nós entendemos isso, deixa vir, deixa falar mal, deixa afrontar. Né? Então, assim, eu quando era criança e alguma coisa acontecia na escola, se eu chegava em casa e comentava com a minha mãe, algo que fosse lícito, né, que fosse importante, a minha mãe ia resolver. Na reunião de pais, pai não se omite, Deus não é irresponsável. Se ele chamou você para ser filho, com certeza ele vai cuidar de você, ele vai repreender quem tiver que ser repreendido. E aqui no versículo 5 ele diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, com os filhos. E aí ele diz assim: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Então você vê assim que parece que esse texto ele não encaixa muito bem se a gente não prestar atenção, porque ele fala assim, ele está falando de pessoas, né, dos discípulos, ele está fazendo uma exortação ali, a perseverança, e de repente ele começa a falar de filhos. O próprio escritor chama aquelas pessoas de filho. Então ele fala assim: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então assim, se você decidiu ser filho de Deus, se prepara, porque ele vai te corrigir, ele vai te açoitar. E dói. E dói muito. Então, assim, eu dou risada, né, porque às vezes dá vontade de chorar. Mas em Isaías 53 diz que Deus teve prazer de esmagar, de moer a Jesus Cristo naquela cruz. Porque ele sabia que esse sacrifício perfeito alcançaria a mim e a você. Alcançaria as nossas vidas de maneira que nós seríamos chamados de filhos. E porque ele nos ama tanto e ele não quer que a gente vá para o inferno, é que ele nos açoita.
Ele nos corrige. Ele permite passarmos por aflições. Ele permite o sofrimento na nossa carne, até o ponto de combatermos o nosso pecado e sangrarmos, se for o caso. Só que ninguém quer. Ninguém em sã consciência quer. Mas é para isso que o Evangelho nos convida. É para isso que Jesus morreu naquela cruz. E a nossa decisão hoje é: eu quero ser filha de Deus. Eu quero que Deus seja o meu pai. Mas tem que entender uma coisa. Deus, quando ele recebe alguém por filho, ele açoita. Bate com força. Põe na moenda. Permite fornalha, permite caverna, permite cova de leões. Ele vai permitindo. Por quê? Porque nós precisamos dar uma resposta para ele. Nós é que precisamos suportar. Nós é que temos que não nos tornar dignos porque somos indignos, mas nós temos que louvar e exaltar esse Deus com o nosso estilo de vida, a ponto de suportar o açoite caladinho, quietinho, igual Jesus na cruz, quietinho. Não precisa ficar provando para ninguém, não precisa ficar discutindo, querendo ter razão. Sabe, eu fico muito triste quando as pessoas deixam de resolver as coisas entre elas, né, coisas até pequenas, e depois elas vão para as redes sociais e começam a se alfinetar, e começam a usar palavra, e é um ataque, é um negócio. E tem a cara de pau, né, de dizer que é filho de Deus. Então, assim, essa pessoa não está confiando. Essa pessoa não está ali na direção do Senhor. Mas por que algumas pessoas fazem isso? Porque dói tanto aquela correção que elas precisam extravasar, elas precisam colocar para fora as suas emoções. E ao invés de orar e chorar aos pés do Pai, que sabe todas as coisas, e seguir o exemplo, por exemplo, de Ezequias, ou do próprio Jesus, quando ele se recolhia ao monte para orar e ter um momento ali a sós com o Pai, porque ele subia ao monte, porque a multidão não deixava ele quieto, então ele precisava se ausentar. Não é que no monte tem um poder especial, né? Mas assim, o propósito de Jesus de subir ao monte era esse, era de se afastar um pouco da multidão. Que a multidão capturava Jesus mesmo, ficava atrás e não dava sossego. Mas por quê? Porque queria aprender? Não, porque queria milagre. Então toda vez que tem multidão, pode reparar, tem muito milagre e tem muita gente trazendo muita gente. A palavra nunca diz, e a multidão foi lá para aprender com Jesus alguma coisa. Eu nunca vi isso na Bíblia, eu acho incrível. Por isso que eu defendo a tese de que o verdadeiro discípulo não segue a multidão. O verdadeiro discípulo, ele lê a palavra e ele fica dependendo da misericórdia de Deus para iluminar nossa mente, para que a gente possa errar o menos possível. Porque a gente vai errar, não tem jeito. Só que a palavra de Deus diz assim, por que vocês pecam tanto contra vocês mesmos? Porque o pecado ofende a Deus, mas Deus entende que isso não muda a santidade dele. E o que ele quer dizer com isso? Quando vocês pecam contra vocês mesmos. Vocês pecam contra os corpos de vocês. E se vocês continuarem assim, vocês vão para o inferno. Porque pro pecado e pro inferno, eu vou ter que lançar você junto, porque você não desapega. Deveria ter um OLX espiritual. Anuncia tudo lá, desapega. E a gente anuncia todos os nossos pecados lá para quem quer. Porque tem gente que gosta, né? Infelizmente tem gente que gosta do pecado. Eu já vi gente falar para mim que Deus colocou coisas no coração e aí vieram lutas e a pessoa voltou para trás. E eu chorei desesperadamente. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Fortalece essa pessoa, Pai, não deixa. Porque assim, o inimigo ele nunca vai querer que você esteja no caminho certo. Então ele vai colocar um monte de tropeço. Por isso que aqui no comecinho ele fala, deixe o embaraço e o pecado, que tão de perto rodeia. O pecado não está longe, o pecado está perto. Está perto dos olhos, está dentro do coração, está na mente, está no ouvido.
Porque ouvir fofoca também é pecado. Por quê? Porque você dá legalidade pro fofoqueiro continuar sendo fofoqueiro. Se você corta, se o outro corta, se o outro corta, e o outro vai cortando o fofoqueiro, aí o fofoqueiro não vai ter mais prazer em fofocar, porque não tem mais ninguém pra ouvir. Vai falar mal pra quem, se ninguém quer mais ouvir? Então, quando a gente para ficar ouvindo fofoqueiro, para ficar ouvindo alguém falar mal de alguém, a gente é pior do que aquela pessoa. Por quê? Porque além da gente estar ouvindo todo esse lixo, da gente estar se contaminando com esse pecado do outro, a gente está dizendo para ele que não tem problema dele continuar fazendo aquilo. Então a gente tem que dizer, irmão, vai orar, não faz isso não. Se Deus te revelou, vai lá orar, não espalha não. Porque se Deus revelou para você e não revelou para mim, é porque eu não tinha nem que estar sabendo. Porque Deus não é fofoqueiro. Se ele quisesse que eu soubesse, ele mesmo me falava. Porque quem tem vida com Deus é assim, Deus fala na palavra, Deus fala em sonho, Deus fala, Deus fala. Então, se a gente precisa mudar a nossa postura, a gente precisa entender o que é ser filho. Filho de Deus, no caso, né? Filho de Deus. Por quê? Como é que você sabe que uma pessoa é verdadeiramente filho de Deus? Quando ele está apanhando e ele está quieto. O sujeito apanhou e foi para a rede social, não é filho. O sujeito foi exortado, correu para a rede social, foi chorar no vizinho, ficou reclamando com o pastor, não é filho. Não é filho, porque aqui diz assim, que o filho de Deus suporta a correção. Suporta. Não resiste, suporta. Então, eu tenho que acreditar na palavra, né? Eu não posso ir contra o que está escrito aqui. E aqui diz que o Senhor corrige aquele que ama. Então ele ama, por isso ele está corrigindo. E açoita a qualquer que recebe por filho. Então, suporte a correção. Deus vos trata como filho. Porque o que é filho... Não, deixa eu ler o 8 aqui. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É que eu me enrolei aqui, porque na verdade eu queria ler esse 8 e eu fui ler o 7. Mas o 7 diz assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Então quem é que Deus está reconhecendo como filho? Quem está suportando a correção. E aí no 8 ele diz, né? Mas se você está sem a disciplina, da qual todos são feitos participantes. Ou seja, Deus chamou todo mundo para a disciplina. Deus quer bater em todo mundo. Vamos falar nesses termos assim. Deus quer descer a cinta em todo mundo. Quer corrigir todo mundo. Porque Ele sabe que essa correção é para o nosso bem. E está todo mundo no pecado. Por isso que Ele quer corrigir. Se fosse todo mundo santo, nem Jesus tinha morrido. E aí Ele diz assim, se vocês estão sem disciplina, olha como que Deus olha para a gente. Como bastardos. Porque só o filho bastardo não recebe a disciplina. Lembra de Saul? O povo ficou pedindo um rei, porque as nações tinham rei e tal, e eles queriam, porque queriam um rei, aí Deus fala, tá bom, vou dar um rei para vocês. Escolheu um cara lá, top de linha, bonitão, saradão, Saul, o lindo de Israel. Não tinha ninguém mais bonito que o camarada. A própria Bíblia faz questão de falar isso. E aí o que acontece? Começou bem. Começou bem. Só que aí depois começou a fazer as coisas relaxadamente. Começou a fazer pela metade. E aí Deus mandava o profeta ia lá, Saul, então, é assim, 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 querido. Não, mas é porque o povo, mas é porque eu não sei quem, mas é por quê? Ou seja, ele não estava aceitando a disciplina. Mas Deus quis discipliná-lo. Até o ponto que Deus fala assim para Samuel, cara, eu não sei nem que você está perdendo mais tempo com esse Saul, porque eu mesmo já não estou mais com ele. Eu já rejeitei esse camarada aí, para de orar. Você está com dó dele à toa. Não tem mais conserto para esse camarada. Aí Samuel morre.
Aí Saul fecha com chave de ouro. Vai consultar quem? Porque e olha como que nós somos, né? O camarada não tinha disposição para ouvir profeta, mas foi ouvir o adivinho lá, a feiticeira. E nós somos assim. A gente não tem disposição para ouvir Deus, mas quando o diabo fala, a gente, como que é? Ah, é assim mesmo? Ah, então tá bom, vou lá. Ai, obrigado, tá, Satanás? Nossa, adorei sua dica. Porque a gente quer ser amigo do capeta. Aí a gente desce pro inferno, abraça o capeta, volta de lá e não quer ser retaliado. Eu acho engraçado isso. As pessoas fazem, desobedecem, não aceitam correção. Aí o diabo monta em cima. E você é obrigado a ficar galopando com o capeta em cima de você. Aí pra quê? Ai, tô numa prova. Ai, nossa, você nem sabe o que tá acontecendo na minha vida. Gente, eu tô sendo retaliado. Mas duvido, porque aqui não fala que Deus te retalha quando você está numa vida de santidade. Deus fala aqui fala que Deus te disciplina. Se você está sofrendo retaliação, é que você foi caçar assunto lá com o trem ruim. Porque filho de Deus não sofre retaliação. Filho de Deus, o diabo nem toca. Porque a palavra diz que quando você resiste em santidade, ele foge de você. E alguém só foge de alguém quando esse alguém causa medo. Você vai fugir de alguém que você não tem medo? Não tem lógica. Então a nossa santidade faz com que o diabo tenha medo de nós. Sabe por quê? Porque a nossa santidade expressa, revela o próprio Deus. Imagina o Satanás olhando para nós e vendo Deus, vendo o próprio Cristo. É para endoidar qualquer um. É para endoidar qualquer um. Ele não suporta. Todas as vezes que Jesus chegava numa cidade, tinha um endemoniado, o demônio se prostrava. E pode ser legião. Esse dia eu estava pensando numa palavra, quando o gadareno, ele vai, né, e se prostra diante de Deus, que é o próprio Jesus, e aí aí os demônios falam assim, a gente pode ir para aquela manada de porcos? Aí Jesus fala, pode. Agora, pensa aqui comigo. Ó, reflete. Reflita. Tinha 6.000 demônios, porque legião naquela época era cerca de 5, 6 mil soldados. Então quando tinha um grupo de 5, 6 mil pessoas, eles colocavam o nome de legião. Tinha 5.000 demônios naquele camarada. 5.000 em apenas um homem. Tudo dentro do mesmo camarada. Por que quando saiu, cada demônio foi para um porco? Por que não foi 5.000 demônios para um porco só? Pensa aí. Porque eu fico pensando assim, um demônio para um porco, tá ali, de igual para igual. Um demônio contra um porco, ok. Agora, para derrubar, para fazer miséria, para fazer esculacho na vida de um filho de Deus, tem que ter muito demônio. Tem que ter muito demônio. Por isso que quando Satanás vem, ele não vem sozinho. Ele vem em grandes tropas. Porque ele sabe que é difícil derrubar a gente. Porque Deus já nos fez a imagem e semelhança dele. Nós é que ficamos deformados. Mas pensa aí, por que 5.000 demônios num camarada, mas quando sai, cada demônio vai num porco? Então assim, eu fiquei pensando nisso e falei assim, gente, é muito demônio mesmo que precisa para derrubar a gente. Por isso que Deus falou assim, olha, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem medo de nós. Quando a gente resiste, quando a gente se santifica, quando a gente se consagra, o diabo, ele não aguenta a nossa santidade. A gente não aguenta a santidade dos outros. E a gente fala mal. Ai, fulano é muito santo. Fulano é muito certinho. Ai, é chato falar com ele. Só fala de Jesus. Você vai falar de quem? Médico fala de medicina, advogado fala de lei. E filho de Deus fala de quem? Fala do Pai, ué. Fala de evangelho, fala de graça, salvação, pecado. Vai falar do quê? Se a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Seria estranho o camarada falar que é cristão e tá falando de outras coisas, né? Como eu, por exemplo.
que lia a Bíblia e defendia pecado e distorcia o texto todinho. E pregava, hein? Nossa, pregava pra caramba. Até que o dia que Jesus me pregou, né? Me amassou todinha. Falou, não, agora você vai aprender, peraí. Chega, hein? Acabou a palhaçada. Vamos lá. Entende? Então, assim, eu vou terminar por aqui. E vou deixar essa reflexão. Primeiro. Aliás, eu quero deixar duas reflexões. Primeiro. Como suportar o pecado e resistir ao pecado a ponto de sangrarmos. Precisamos praticar isso. Resistir o pecado, resistir o pecado, resistir o pecado. Até a nossa carne sangrar. Nós vamos matar essa carne. E depois, a gente vai pensar nesse versículo aqui, o 8, sobre a disciplina de Deus e se somos bastardos ou não. E fica uma coisa assim meio vira-lata, né? Fica um crente meio vira-lata. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Então fica esse versículo 4 e o versículo 8 para incomodar bastante a gente. Para a gente ter noção que a gente não está nem transpirando por causa do pecado, porque a gente não faz esforço nenhum. Se não é o Espírito Santo ali nos incomodando, nos constrangendo, a gente não quer nem suar. Quanto mais transpirar sangue, né? E o outro é, de fato, examinarmos a nossa vida para sabermos se nós somos bastardos ou não. Porque eu até estava falando hoje que pela obra se conhece o Deus da pessoa. Então, assim, quando uma pessoa olha para mim, ela tem que identificar Deus, o Pai de Jesus, o meu Pai. Se ela olhar para mim, ela identificar qualquer coisa, mesmo que seja muito pequenininha, de algo mundano, eu tô perdida. Porque aí eu já escandalizei tudo. Então, assim, é difícil, lógico que é difícil. Eu sou humano, eu sou pecador, eu tô me desconstruindo. Né? Queria ser perfeito, tá lá na glória, igual Jesus, Moisés, Enoque. Queria muito ser como Elias, arrebatada numa esquina qualquer da vida. Mas, assim, não alcancei esse nível. Porque as pessoas querem viver o milagre de Moisés, mas estão no padrão de Moisés? As pessoas querem viver o milagre da cova de leões, como Daniel, mas estão no nível de Daniel? Porque a palavra diz que ele tinha caráter excelente. As pessoas querem derrotar os Golias, mas estão no nível de Davi? Então, assim, querer viver milagre é uma coisa. Agora, tá no nível do profeta, aí é outra. Eliseu, ele falou, é uma passagem assim muito emblemática. Eliseu falou assim: ô Elias, eu quero o dobro da sua porção. Ele falou: tá bom, é difícil o que você tá me pedindo, hein? É muito difícil. Mas se você me ver subindo, tá bom. O que ele quis dizer? Se você ficar tão perto, tão atento, observando, você vai ter o dobro. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse assim, ó, vocês farão obras maiores, mas não é obra maior em dimensão e tamanho. E a gente distorce, a gente quer fazer milagre, não é disso que Jesus está falando. Essa obra é a obra no todo. Na construção civil, você vai fazer uma obra, um apartamento lá com 20 andares, é uma única obra. Com 10 ou 20 andares, não importa, mas é uma obra. E qual que é a obra? A obra é Cristo em nós. Essa é a obra de Deus. João 6, 29. A obra de Deus é revelar Cristo em nós. E a obra de Cristo é revelar Deus em nós. Ou seja, a gente está lascado do mesmo jeito. Então, o que acontece? A gente tem que ler as Escrituras. E a gente tem que se reconhecer como filho. E aí quando o pai fala, a gente abaixa a cabeça e fala, sim, senhor. Quando o pai olha, a gente abaixa a cabeça e fala, sim, senhor. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, a gente fala, tá bom. E obedece, renuncia.
Sem medo. Sem medo. Porque o mesmo Deus que nos permite passar pela dor do processo é o mesmo Deus que nos cura depois do processo. Então por que tem gente que não conclui o processo? Porque não quer passar pela dor. Por que tem gente que não sara da Covid? Porque não quer usar máscara, não quer usar álcool em gel, não quer tomar o remédio. Aí morre. Por que tem gente que vai morrer ainda de Covid? Porque não quer tomar vacina. Assim, eu estou dando esse exemplo só para a gente conseguir compreender algumas questões. Então, assim, o Espírito Santo falou, obedece. Se ele falar vai, você vai. Se ele falar fica, você fica. Se ele falar sai, você sai. Se ele falar entra, você entra. Ah, mas não estou entendendo. Não importa. Deus não te chamou para entender. A hora que ele quiser entender, ele vai revelar, ele vai iluminar. Ele vai te dar elementos suficientes para você compreender o que ele está querendo tratar. Agora, que dói? Dói, lógico. Mas ser um filho obediente ao pai é muito difícil. Então a gente precisa cultuar esse Deus nesse princípio de filho. Né? Assim, no céu não vai entrar cristão. Não vai entrar gospel, nem evangélico, nem católico. Vai entrar quem for filho. E o filho é esse camarada aqui, ó. Que não desanima, que aceita a correção, que aceita o açoite. Gente, a gente precisa parar de ser bobo. A gente é muito bobo. Se Jesus aguentou 39 chibatadas lá com... E tinha até os negócios lá de aço lá na ponta do chicote, que rasgou todinha a carne de Jesus, porque a própria palavra diz que ele foi esmagado, ele foi moído, a carne dele foi moída. É só ler lá Isaías 53, versículo 10. Ele foi moído. Qualquer dia vai no açougue, para você entender, vai no açougue, pede lá uma carne de primeira, a mais cara que você encontrar lá. Aí você fala assim, moe pra mim, mas moe na minha frente. Aí você vai ver lá o camarada colocando aquele pedaço de carne, e aí você observa do jeito que vai sair a carne. Vai sair daquele jeito. É isso que Jesus está falando, eu quero te açoitar. Aí as pessoas falam assim, ah não, eu só quero a salvação. Mas, cara, filho vai ter que levar açoite, não tem jeito, é tão bom apanhar de Jesus. Nesse sentido bíblico, né? É tão bom, depois a gente se sente leve, a gente se sente mais perto dele, a gente entende mais o amor dele, a gente amadurece, abandona a chupeta, a gente abandona a fraldinha. Porque tem crente que é assim, você fala um negócio, ô irmão, você tá fazendo uns negócios aí que não dá, né? Ué, quem é você para me julgar? Você tá falando em nome de quem? Então, assim, a gente não precisa de credencial, de instituição, a gente não precisa de carteirinha do céu, a salvação é para todos. Todos foram chamados para serem filhos de Deus. Então, se você é filho, faz um favor. Aceita a correção, aceita o açoite, se posiciona. Nós somos um corpo, né? Nós somos uma família, a gente está aqui para ficar se ajudando mesmo. E é assim. É assim. E a gente vai caminhando. Amém? Então, assim, obrigada por você ter me feito companhia. Que essa palavra edifique a sua vida, assim como edificou a minha. Quando eu li a primeira vez, doeu muito. Aí me trouxe essa percepção mesmo do que é ser filha, de desconstrução, de abandono do pecado, é todo dia, é toda hora. E a gente conversa com um aqui, conversa com outro ali, fica ouvindo as histórias, né? E a gente vai aprendendo, até com a experiência do outro, né? E a gente precisa ensinar essa palavra, né? A gente precisa gastar nosso tempo ensinando mesmo essa palavra, né? Não fazendo grandes estudos teológicos. Para quem gosta é ótimo, eu gosto e me faz bem. Mas assim, não é essa a questão. Mas é ensinar princípios bíblicos. Ensinar o que é a Bíblia, por que ela é digna de aceitação, por que nós confiamos na Bíblia, o que é paternidade, o que é filiação, por que Jesus morreu, o que é salvação, o que é batismo, o que é ceia do Senhor. A gente precisa ensinar essas coisas para as pessoas.
porque estão ensinando muito errado. Assim, eu já ouvi cada pregação da ceia, que eu falei, gente, esse povo não lê Bíblia não, a Bíblia deles é muito diferente. Pregações escandalosas. Porque na ceia de Jesus, Judas estava lá. Pedro também. João também. Mateus também. Os pecadores estavam tudo lá. E aí fica fazendo acepção de pessoas. Sei lá. Eu sou meio... Eu tô meio radical ultimamente. Então, radical pela palavra, né? Eu tô levando muito a sério isso aqui, porque eu vivi tanto tempo na minha pouca vergonha, que agora eu resolvi viver com toda a minha intensidade a palavra de Deus. E que Ele tenha misericórdia de mim, né? Porque não é fácil aceitar esse açoite, porque dói muito. A nossa carne grita, ela quer ficar dominando o nosso espírito, só que nós sabemos que o espírito está pronto e a carne é fraca. E ela vai cair mesmo, então a gente tem que usar o nosso sentimento para com o próximo, no sentido de ter compaixão, mas usar a nossa consciência para com Deus. Então a gente usa sentimentos para amar, mas usa a nossa consciência para obedecer e para saber, né, quem somos naquele que nos chamou. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Obrigada. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um que assistir esse vídeo, que um dia tiver acesso à Santa Palavra de Deus, que compartilhe comigo também. Eu não sei nada, eu só sei aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração mesmo, e Ele vai me ensinando, e eu vou compartilhando. Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui só para compartilhar mesmo, de falar coisas que eu sei que Deus está me ensinando também as duras penas, né? Então, de alguma forma, se te alimentou, eu já fico grata a Deus e agradeço profundamente pela companhia. Amém? Fica com Deus. Deus guie os nossos passos, que Deus ilumine a nossa mente e que amanhã a gente possa acordar com uma outra mentalidade, que a gente possa acordar com uma outra disposição, que a gente possa acordar mais dispostos a sermos açoitados, né? Para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Quanto mais amassamos a massa do pão, mais fofinho o pão fica, né? Então, vamos ser mais fofinhos para Jesus, tá bom? Fica com Deus, um grande beijo no seu coração. Até a próxima sexta-feira, às 9 horas. No Instagram, de segunda-feira, às 9 horas também. Às vezes eu apareço no meio da tarde, mas eu tô com um projeto, assim, no meu coração de fazer lives para compartilhar meu devocional, né? Mas aí vai ficar gravado também, depois eu compartilho, não tem problema. Então, boa noite, Deus abençoe, ótimo final de semana. E se eu aparecer por aqui e você aparecer também, a gente se encontra para glorificarmos o nosso Deus. Amém? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.